Fala pessoal, quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito sério, importante, que acontece no nosso Brasilzão querido, né? A questão do pau que dá em Chico nem sempre é o mesmo que dá em Francisco. Não é assim. O ditado é pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco, mas não é isso que acontece com os procedimentos e os processos de licenciamento ambiental no Brasil. Há muitas regiões ainda, infelizmente, no nosso Brasil, em que os procedimentos, os processos de licenciamento ambiental são discricionários não à luz da lei e à luz de conflitos de interesse, de favoritismo, de interesses, enfim, que nós não temos conhecimento exato, que nem sempre estão definidos numa dose, numa medida, numa parametrização, numa normatização. São às vezes tendenciosos, são às vezes análises feitas para distorcer fatos, para facilitar alguém ou dificultar a vida de outrem. Então, essa é uma realidade existente em muitas regiões ainda que o sistema ainda não é totalmente digital, tecnológico, em que ainda há muita situação à base dos papéis, né, que podem ser mudados, alterados, e aí você tem indicações de quem vai fazer, análise de quê. Então isso no Brasil ainda, em algumas regiões, ainda é uma constante e que dificulta a eficiência do sistema, dificulta o desenvolvimento de forma sustentável, porque o que está ali sendo pautado não é o que está nas diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, que nasceu para isso, não é o que está nas normativas das resoluções regulamentadoras, não é o que está nas medidas orientativas de instruções normativas, e sim na tentativa de prejudicar, na tentativa de desfazer de um procedimento, de um processo de alguém. E infelizmente a dose dada não existe uma dosimetria. Há casos em que eu já vi em algumas regiões do Brasil em que a mesma atividade, mesma atividade, com problemas praticamente semelhantes, porque a mesma atividade geralmente gera a operacionalização dela a mesma coisa, tratadas de forma totalmente distintas, porque havia uma rivalidade entre as empresas e aí havia uma tendência dos órgãos reguladores e fiscalizadores a atender mais para uma dessas empresas. Então, essa empresa começou a sofrer várias situações conflituosas dentro desse órgão, difícil de ser sanados, e essa outra não. E eram as mesmas coisas que estavam sendo discutidas e que a operacionalização desse tipo de atividade trazia. Então, acompanhei esse processo numa região do Brasil e vi o quão discrepante é a indução. Mas um técnico enxerga de um jeito, um técnico enxerga de outro, mas não tem como isso se uma atividade é igual. Se existem as mesmas razões técnicas para serem observadas, então isso ainda é uma deficiência e que a gente precisa de repente pensar em melhorar até para poder trazer o benefício a todos, né? A viabilidade do mercado econômico. Deixa as pessoas concorrer entre si, não vamos ser nós, órgãos reguladores, regulamentadores, fiscalizadores, a dizer qual deles devem estar no mercado ou não, né? O nosso papel é cumprir o que se diz a legislação criada para esses órgãos instituídos pelo CISNAMA. Então, eu penso que isso deve ser válido e a gente deve lutar por isso, denunciar essas coisas, para que a gente tenha algo parametrizado, normatizado e totalmente tecnológico, para que tudo que possa ser válido ali seja, de fato, as questões técnicas equivalentes às legislações específicas, não é? E ao entendimento coerente daquilo que é aplicado. Essa deve ser a nossa realidade no futuro, para que a gente tenha, inclusive, as nossas cidades mais sustentáveis e inteligentes, tá? Fica a dica aí.